Aleluia, povo santo de Deus. Aleluia, povo santo de Deus. Muito obrigado pela sua atenção neste momento. Nós estamos dando um alerta global. Como vocês viram nitidamente, será que nós estamos discernindo bem os sinais que estão nitidamente acontecendo diante dos nossos olhos em toda a terra? Deus tem alertado o seu povo, tem alertado as nações da terra diante de tudo que nós temos visto e ouvido. Há um certo tempo, nós lançamos o primeiro alerta global, onde mostramos nitidamente profecias que hoje estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Nós iremos compartilhar com vocês hoje um alerta seríssimo, pois a profecia que nós mostramos naquele período de outubro de 2024, elas estão se cumprindo e se cumpriram diretamente em todos os noticiários globais. Porém, há uma atualização muito séria diante desta profecia que se cumpriu. E nós vamos mostrar para você hoje. Você fique atento a tudo que vai ser mostrado. Nós iremos mostrar uma pequena reprise do que foi dito naquele programa em outubro, para que nós estejamos prontos para o que está por vir adiante de nós agora. Pois, como alertamos seriamente naquele tempo, aquela profecia se cumpriu hoje. E agora? O que vamos fazer diante desta grandiosa atualização que nós vamos apresentar hoje para vocês? Fiquem atentos, amados. Fiquem atentos ao que foi dito naquele dia, pois parte daquilo que foi dito está acontecendo hoje, exatamente no dia de hoje em que você está vendo este vídeo, ao vivo para toda a terra. Gravem atentamente essas palavras, pois tudo que foi mostrado aqui se cumpriu exatamente como dissemos que iria acontecer. A profecia mostrada, alertada pelo profeta do Senhor, se cumpriu exatamente como foi dito. E hoje vamos rever esses detalhes. Antes, vamos rever a primeira parte do alerta global, que alertamos o mundo inteiro do grande início do apocalipse que está para vir da terra. Nós estamos alertando as nações, alertando os pastores, as igrejas, a todo cristão em toda a terra, para o que está prestes a acontecer. Vamos estar prontos, vamos estar atentos a essa gigantesca profecia, se não a profecia mais importante do tempo do fim. Aquela profecia que dá um marco, que mostra um parâmetro exato do fim da era da graça e o início da tribulação e grande tribulação. Fique atentos, nós vamos mostrar agora para todos que estão nos assistindo a importância dessa profecia e como biblicamente nós fomos conduzidos por Deus a saber de todos os eventos do tempo do fim até chegar no dia de hoje, aonde nós temos diante dos nossos olhos, em todas as mídias globais, a profecia cumprida, exatamente como foi declarada. Então vamos ver atentamente agora o que foi mostrado no primeiro alerta global e em seguida nós vamos mostrar a atualização, o que está acontecendo hoje na Terra e o que vai acontecer na sequência. Não perca este momento. Não se desvie em nada. Mantenha sua atenção focada no que vai ser mostrado nesse vídeo, pois ele pode salvar a tua vida para toda a eternidade. Fique atento, aproveite este momento, compartilhe esse vídeo com todos os seus conhecidos, em grupos de WhatsApp, em WhatsApps de igrejas, aos seus pastores, aos membros da sua igreja, aqueles que você não conhece, os seus familiares, eles poderão ser impactados com essa verdade e a realidade que vai ser mostrada hoje. Fique atento. Nós vamos mostrar agora o início do programa Alerta Global, que nós mostramos no ano passado, e que tudo que foi mostrado naquele programa já está se cumprindo hoje. Vamos ao programa. A Conferência Internacional, o Alerta Global. Eu sou o Bispo Conrado Melhado, do Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional, e hoje você vai ver evidências nesta conferência internacional, em temor e em tremor. Tudo que nós vamos falar aqui, hoje, é muito crítico, muito sério,
para a era da igreja. Nesta conferência internacional, nós vamos falar sobre os principais sinais, evidências da volta do nosso Senhor Jesus. Nós vamos linkar estes sinais, estas evidências, com a palavra do nosso Senhor e, principalmente, nós vamos abordar com profundidade como se preparar para a volta do nosso Senhor Jesus. Hoje, dia 21/10/2024, o alerta global é a mensagem mais importante para todo ser humano que está andando hoje na face da terra. Precisa, e todos nós precisamos, nos preparar para a volta do nosso Senhor. Eu sou o Bispo João Rafael, e nós vamos tratar nesta noite algo tão importante e crítico para a história da igreja, pois nós estamos vivendo um tempo de extrema gravidade. Este tempo, ele realmente define o fim da era dos gentios e o início da era da tribulação e grande tribulação. Mas será que a igreja está verdadeiramente pronta? Será que nós já estamos preparados para os sinais dos tempos? Será que estamos compreendendo a gravidade de cada sinal? Será que está tudo muito claro para a igreja? Ou que a igreja ainda permanece em um sono profundo? O tema que nós vamos tratar hoje aqui pode despertar a igreja de tal forma e gerar um grandioso avivamento do tempo do fim. Porém, os sinais estão muito claros. Porém, muitos ainda não compreenderam a gravidade dos sinais que nós estamos vendo todos os dias nas mídias globais. Mas esperamos em Cristo que hoje o Espírito Santo possa convencer a igreja de Cristo a se despertar imediatamente e se preparar para o tempo do fim. Esta conferência internacional, o Alerta Global, está sendo transmitida para muitos países em língua portuguesa, espanhol e o inglês. Esta conferência hoje, nós vamos com profundidade fazer um link, principalmente uma retrospectiva dos principais sinais, a ligação entre estes sinais e principalmente com a volta de Jesus. E você que está na sua casa hoje, em temor e em tremor, nós vamos juntos entender e nos preparar para a volta de Jesus. A pergunta principal, amados, é importante dizer que tudo que nós vamos colocar, os textos bíblicos, todos estarão em preto em português, em azul em inglês e em vermelho em espanhol. A pergunta principal: chegamos ao fim dos tempos bíblicos? Será que de fato nós chegamos no final dos tempos? No final dos tempos que a Bíblia diz que seria o fim de todas as coisas? Para isso, amados, nós vamos para a palavra do nosso Senhor para responder esta pergunta. E em Mateus, capítulo 24, dos versículos de 4 a 8, assim diz a palavra do nosso Senhor. Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, e tudo isso será o início das dores. E em Lucas, capítulo 21, dos versículos 11, assim diz a palavra do Senhor: haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes no céu. Amados, nós já vemos a fome como o grande problema hoje do mundo, a fome se alastrando, crescendo exorbitantemente em toda a parte do mundo. Nós vemos também fontes confiáveis dizendo que a fome já atingiu mais de 820 milhões de pessoas no mundo. Nós vemos a escassez de alimentos e toda vez que nós vamos comprar algo, nós vemos também a inflação. Pouco alimento e muitas pessoas precisando se alimentar. Nós vemos realmente em todo o mundo como se alastrou a fome, a miséria.
Também, amados, as erupções vulcânicas, que a partir do ano de 1948, gravem esta data, pois esta data está totalmente ligado com a nação de Israel e aonde tem uma sincronia tremenda, pois é o relógio de Deus com o final de todas as coisas. As erupções vulcânicas cresceram a tal modo que chegaram no nível 4. Este nível 4 nunca chegou antes na história da humanidade, apenas após o ano de 1948. Nós vemos os terremotos também, amados. Terremotos que começaram como nunca houveram antes, agora, a partir do ano de 2003, começaram em escalas astronômicas. Nós vemos que praticamente ali, como a Bíblia diz que seria o início das dores, nós vemos a terra realmente tendo as contrações de uma mulher de parto. E quando nós olhamos esse gráfico, nós vemos aquelas mesmas contrações quando uma mulher está grávida, sincronizado com o que está escrito na palavra de Deus em Mateus capítulo 24. Nunca houve tantos terremotos como agora. Desde todas as eras, a partir de 2003, é a maior escala de terremotos. E aqui, fontes confiáveis que fazem esse tipo de medição cataclísmica, e nós vemos realmente os terremotos cada vez mais presentes na Terra. Terremotos como o próprio terremoto do Nepal, que destruiu uma grande parte da região do Nepal e do país. Nós temos o horrendo terremoto da Itália, com muitos mortos e feridos. O terrível terremoto do Chile, seguido de tsunami. E também o terrível terremoto do México, com muitas e muitas pessoas mortas e milhares, centenas de milhares de pessoas feridas. Nós também vemos, amados, os terremotos seguidos de tsunami e também maremotos, como o horrendo tsunami do Haiti, aonde nós sabemos que até hoje a economia do Haiti não se recuperou deste horrendo tsunami. Nós vemos também o terremoto de Taiwan e seguido de tsunami, de uma maneira muito horrenda, sinais e cenas jamais vistas na história da humanidade. O terrível tsunami, na verdade o terremoto seguido de maremoto na Ásia, com mais de 350 mil mortos e milhares, centenas de milhares de pessoas feridas, e o horrendo tsunami do Japão, com cenas jamais vistas na história da humanidade, como essa própria onda negra que devastou uma grande e boa parte do Japão. Amados, as pestes, como nunca houve na história da humanidade, as pestes nas últimas décadas, elas têm se alastrado de maneira preocupante e alarmante sobre toda a terra. Todas essas pestes que nós vamos ler aconteceram nas últimas décadas, como a gripe espanhola, como a peste negra, varíola, tifo, cólera, tuberculose, AIDS, ebola, gripe suína e então o terrível e horrendo Covid-19, com mais de 7 milhões de pessoas mortas e também mais de 22 milhões de pessoas que contraíram esta doença, essa enfermidade, essa doença, e também tiveram um tipo de dano com ela. Jamais, nunca houve na história da humanidade um lockdown, onde o mundo inteiro se fechou devido a uma pandemia, devido a esta peste. E sinais, amados, terríveis, sinais tristes, como nós vemos o crescimento exorbitante do homossexualismo, o homossexualismo cada vez mais crescendo em toda a terra, pastores se declarando homossexuais, igrejas homossexuais, a própria Igreja Católica já se posicionando como quem aceita este tipo de casamento, mas não dentro da própria igreja, e nós vemos, amados, o homossexualismo de uma maneira galopante se infiltrando na sociedade pós-moderna.
Sinais como a pedofilia sendo tratada como curiosidade, como algo de interessante de algumas culturas, e cada vez mais os desenhos animados, o próprio governo, o incentivo para imputar lascívia, imputar sensualidade nas nossas preciosas crianças, e tudo isso traz a sexualidade cada vez mais jovem. E nós vemos crianças querendo trocar de sexo, crianças cada vez mais precoces, e a pedofilia sendo cultuada nos dias de hoje. Sinais horrendos também, como a bestialidade, pessoa sendo tratada como algo cultural, algo interessante, pertinente a algumas nações, pessoas que querem se relacionar com animais, profanando o sagrado casamento instituído pelo nosso Senhor Jesus e pelo nosso Senhor Deus. Também, amados, esta peste que está se alastrando, pessoas querendo se transformar em animais em toda a terra, pessoas gastando centenas de milhares de dólares para se transformar em animais, pessoas se identificando como animais. Uns querendo trocar o sexo, outros querendo ser o que não é, e pessoas querendo se transformar em animais. O mais alto nível de rebelião contra o Deus de toda a terra, pois as pessoas não querem aceitar o que Deus criou que elas são. E é o que elas são. O aborto sendo tratado como algo que agora é moderno, a legalização do aborto. Muitas constituições aonde tinham a sua premissa como a base cristã, hoje estão cada vez mais afrouxando e aceitando o aborto, legalizando o aborto sendo imputado em muitas nações que tinham a sua base cristã e hoje estão se aderindo, principalmente ao aborto. E nós sabemos, amados e preciosos irmãos, que desde Gênesis 4, todo sangue derramado será cobrado por Deus. Pais matando filhos, filhos matando pais. Sinais de guerras, amados. Guerras por todo lado. Nunca houve tantas guerras como na história da humanidade como agora. Nós vemos principalmente as guerras em torno de próprio Israel, guerras onde existe uma hipocrisia do mundo, uma parte apoia a guerra, uma outra parte do mundo não apoia a guerra, uma parte do mundo tem interesse de extensão territorial, interesse geopolítico, geoeconômico, e nós vemos, amados, uma hipocrisia da humanidade aceitando no dia de hoje, 2024, as guerras, principalmente as guerras que estão em curso neste momento, como a Rússia contra a Ucrânia, a guerra também que nós estamos vendo em torno de Israel, a Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, a Guerra Fria, todas essas guerras estavam acontecendo como uma degustação, infelizmente, uma preparação para a próxima e última guerra. E nós sabemos, amados, que a guerra entre Israel e o mundo árabe foi acontecendo um plano de fundo e uma preparação para a principal guerra, onde existem diversos versículos bíblicos que apontam a guerra do Irã contra Israel, a horrenda guerra aonde ela vai findar num tratado de paz e principalmente na tribulação e grande tribulação. Nós estamos vendo que este tempo é o tempo principal para prestarmos atenção neste evento específico. Nós estamos falando do evento mais importante da história da Bíblia. Entenda, a pergunta que eu gostaria de falar, será que todos nós estamos discernindo corretamente este tempo? Será que todos nós estamos compreendendo o que de fato está acontecendo? É necessário reconhecer o tempo para que possamos discernir a gravidade dos dias que estamos vivendo. Eu quero começar com a palavra de Deus, que está escrito no livro aos Romanos, do capítulo 13, do versículo 11 ao 12. A palavra de Deus diz assim: façam isto,
compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa nação, a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. Será que de fato nós estamos despertados do sono? Será que a igreja hoje está desperta e compreendendo o tempo que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um tempo crítico. Porém, infelizmente, grande parte da igreja não está analisando os sinais dos tempos de hoje com uma certa gravidade, ou não estão compreendendo corretamente o que está acontecendo diante dos seus olhos. Nós temos hoje para apresentar algo muito importante à igreja. A palavra de Deus diz em Mateus, capítulo 16, do versículo 2 e 3. Ele respondeu: quando cai a tarde, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho e pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não conseguem interpretar os sinais dos tempos. Amados, esta palavra, ela sempre será atual, mas ela nunca fez tanto sentido como neste tempo que nós estamos vivendo. Muitos estão falando de tempo, de tudo, sobre a mudança de tempos, estão explicando muito bem os tempos, mas não estão discernindo a gravidade deste tempo. Não estão olhando para o tempo e não estão interpretando corretamente a gravidade dos sinais. Pela internet nós vemos muitos falando de muitos sinais. Porém, ninguém está entendendo a gravidade de um sinal específico que estamos querendo apresentar a todos aqui e vamos apresentar. É importante entender que no período da volta de Jesus, existiria uma voz que iria despertar a igreja. Esta palavra do grito da meia-noite, que está no livro de Mateus, vamos ler a palavra de Deus comigo. Mateus, capítulo 25. Do versículo 5 a 6. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito, e o noivo se aproxima, saiam ao encontro dele. É muito importante entender este versículo. Em versículos anteriores, nós lemos claramente que Deus nos orienta a sair do sono. Saiam do sono. Mas entenda, como discernir se a igreja está de fato despertando? Porque a mensagem da palavra de Deus que vai despertar a igreja, ela tem um versículo, ela tem uma palavra específica, ela tem um sentido específico. E será que a igreja de hoje está falando deste sentido? Será que a igreja, os sacerdotes destes tempos, estão alertando as suas igrejas, alertando as suas ovelhas do tempo em que estamos vivendo? Pois a única mensagem que vai despertar a igreja do sono é que Jesus está voltando. Não uma mensagem de prosperidade, ou de riqueza, ou de conquista. Não. A mensagem que vai despertar a igreja do sono é que o noivo se aproxima. E ela é seguida de um comando específico. Saiam ao encontro do noivo. Não sair atrás de conquistas ou de qualquer coisa deste mundo, mas ao encontro do noivo, ao encontro dele, ao encontro de Jesus. Infelizmente, a igreja tem focado com o seu evangelho na terra, usado a santa palavra de Deus para focar naquilo que nós podemos conquistar nessa terra e naquilo que nós podemos fazer aqui, em ter, ser e poder. Porém, a palavra de Deus, ela é muito clara, que para a noiva se despertar, ela precisa ouvir: o noivo se aproxima. O grito da meia-noite, ele é muito claro. Ele diz que o noivo se aproxima. É uma mensagem muito específica para a igreja de Cristo. Em Eclesiastes, nós vimos uma palavra muito séria
para que nós possamos compreender melhor a leitura do tempo em que vivemos. A palavra de Deus diz em Eclesiastes capítulo 8, versículo 5: aquele que observa o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e a maneira. Entenda, o coração do sábio, ele entende o tempo que ele está vivendo e a maneira. Toda igreja sábia, ela vigia, ela está alerta, ela está pronta. A igreja que tem sabedoria, ela começou entendendo a gravidade, tendo temor da palavra de Deus, observando a palavra de Deus e vendo claramente a gravidade que essa palavra trouxe. Então, ela teve sabedoria, porque o princípio da sabedoria é o temor de Deus. O temor de Deus foi retirado da igreja desde Gênesis, quando a Eva disse à serpente: certamente não morrerás. Deste ponto em diante, a Eva perdeu o sentido do temor, de temer a gravidade de desobedecer a Deus, ela deixou de temer o juízo de Deus e passou a crer num outro evangelho, uma outra mensagem. Neste ponto em diante, ela perdeu totalmente o temor, ficou cega para a palavra de Deus e aceitou tudo o que veio da serpente. Neste tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos agora ser sábios. E o coração do sábio, ele conhece o tempo e a maneira, o modo como isso vai proceder. Não é tão importante somente compreender o tempo, mas também saber como vai se suceder tais profecias, tais eventos do fim dos tempos. Muitas vezes interpretamos de forma exclusiva algumas profecias da palavra de Deus. Mas nós estamos entrando agora num tempo onde as profecias da palavra de Deus têm se manifestado claramente diante dos nossos olhos em todas as mídias globais. Pois o que nós vamos tratar aqui é muito grave. Que a igreja seja desperta neste tempo e passe a compreender o tempo que estamos vivendo. Mas não só o tempo a partir de hoje, o modo como cada profecia vai se manifestar e algumas que já se manifestaram. Muitas são muito conhecidas. Porém, para o fim dos tempos, existe uma profecia específica na palavra de Deus, que todos conhecemos bem. A evidência inicial, que é o ressurgimento do Estado de Israel. Há muitas referências bíblicas, não poderia ler todas aqui, são muitas. Printe essa tela e depois veja cada uma delas, a preciosidade da palavra de Deus, anunciando que Israel iria ressurgir no final dos tempos. E nós sabemos muito bem o que aconteceu nesse período, exatamente no ano de Ier, de ano 5.708 do calendário judaico, dia 14 de maio de 1948, se cumpriu todas estas profecias que nós vimos anteriormente. Todas essas profecias se cumpriram e passaram a dar valor, deram andamento a partir de 14 de maio de 1948. Nós conhecemos muito bem esta profecia. É muito importante entender que dentre essas profecias existe uma específica, que está em Mateus, capítulo 24, versículo 32 ao 34. Porém, no versículo 34, ele tem uma característica que define o tempo a partir do nascimento do Estado de Israel. Nós conhecemos bem a palavra de Deus quando ela diz que para nós olharmos para a figueira que é Israel, quando ela florescesse, então, em verdade vos digo, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Esta palavra é muito séria. Deus está definindo um tempo determinado. Nós estamos falando aqui de compreender o tempo da profecia. Nós estamos falando de compreender o tempo da profecia e também de entender o modo que ela ocorre, como ela ocorre, de que forma ela se manifesta. Nós falamos claramente que a partir de Israel iniciaria um período, criaria-se uma base para que muitas outras profecias fossem se cumprindo com o tempo, até chegar no grande final, o grande e terrível dia do Senhor, a gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito importante entender isso,
que uma vez que a base de todas as profecias do fim foi estabelecida, que é o estabelecimento do Estado de Israel, algumas profecias subsequentes iriam se manifestar no decorrer de um tempo. Porém, este tempo tem um período para se encerrar. E é disso que estamos falando. Nós estamos chegando no limiar, no final deste período, para que todas as profecias sejam manifestadas. Nós estamos falando que não passará uma geração, não passará a geração do estabelecimento do Estado de Israel, sem que todas as outras aconteçam. Então, nós estamos entrando num período gravíssimo. Agora, quando a Bíblia fala de geração, nós temos duas informações na palavra de Deus que se referem à geração. Primeiro, desde Deuteronômio e Levítico, uma geração é tratado com 40 anos. Quando o homem já estabelece a sua família e procria, estabelece o seu lar, ali formou uma geração, é quando ele já vê os seus filhos correndo à frente para gerar a próxima. Então, uma geração foi tratada com 40 anos. Porém, por esta palavra que nós acabamos de ler, a palavra de Deus diz que uma geração não passaria de uma geração. Ela não passaria de uma geração. Mas a palavra de Deus também fala, no livro de Salmos, capítulo 90, versículo 10. E os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80, para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Este versículo estabelece um período máximo de uma geração, de 70 a 80 anos. Nós não estamos aqui definindo datas. O dia e a hora ninguém sabe. Mas os sábios, eles vão interpretar e compreender que o tempo que estamos vivendo é grave, é sério. Não podemos definir datas. Mas ao olhar para as Escrituras Sagradas, como eu li, a sabedoria, olhando os mandamentos, olhando as Escrituras, nós podemos discernir o tempo e o modo. E nós estamos olhando para a palavra de Deus, definindo um período de tempo para que as coisas tenham que acontecer. Israel completou 70 anos em 2018. Porém, em que ano estamos? Quanto tempo ainda temos? Ninguém pode definir se é hoje ou amanhã, ou daqui a alguns dias, ou daqui a alguns anos. Mas o período está ficando muito claro na palavra de Deus. E Deus nunca vai contra a sua palavra. Eu preciso dizer algo muito importante. Há uma igreja que Deus vai vir como um ladrão. Ele virá de surpresa. Ele pegará esta igreja de surpresa. Ela não saberá que Jesus está vindo. Mas o próprio Senhor Jesus diz: mas vós, meus filhinhos, não estáis em trevas, para que este dia vos pegue de surpresa como um ladrão. Então vai existir uma igreja que vai estar esperando por ele, vai estar pronta para ele. Ela não vai ser pega de surpresa, porque ela já vai estar vigiando, aguardando que ele venha. Essa igreja é a igreja sábia, que tem temor de Deus e que busca estar pronta e preparada a todo tempo. Ela olha para as profecias do tempo e já pensa: é hoje, eu tenho que estar pronto agora. E muito mais que isso, hoje, diante do que estamos vendo nas mídias globais, temos muito mais evidências para comprovar que este definitivamente é o tempo de se preparar para a gloriosa vinda de Jesus. Independente do tempo que muitos teólogos ou pensadores pensam, uns são pré-tribulacionistas, mídia ou pós, isto não importa. A palavra de Deus é muito clara. Todos devemos estar prontos. Todos devemos ser santos. Todos devemos nos arrepender de nossos pecados. Não existe outra forma de sermos salvos. É preciso compreender. Vamos ler a palavra de Deus, que está no livro de Zacarias, capítulo 12, versículo 2 e 3. Eis que faço de Jerusalém um cálice de revezamento para todos os povos em redor. E será que contra Judá será um cerco também contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma
pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregam certamente serão despedaçados, ainda que todas as nações da terra se ajuntem contra ela. Entenda, amados, nós estamos vendo claramente hoje as notícias globais cumprindo esta profecia. A cada profecia, a cada notícia de jornal, nós vemos Israel sendo descredibilizado por todas as nações da terra. Principalmente depois do ataque de Gaza. Israel foi perdendo credibilidade com todas as nações. Israel começou a ser chacotado, o antissemitismo começou a aumentar, Israel começou a perder apoio de todas as nações em torno, não só em torno, mas de todo o mundo. Israel começou a se tornar uma pedra, um fardo para todos os países que o suportavam ou que dão suporte a Israel. Entenda, nós estamos vendo aqui notícias globais, usando a mesma palavra que está no versículo bíblico, que Israel se tornaria um fardo para as nações. Isto está acontecendo agora, diante dos seus olhos. Em todas as mídias globais, Israel está se tornando um fardo histórico para o Oriente Médio. Tudo está ficando muito claro. A palavra de Deus está se cumprindo de uma forma muito, muito forte, muito séria. Entenda, outro ponto importantíssimo do tempo que estamos vivendo, a necessidade de paz. Israel está vivendo o período em que ela se encontra aonde mais se necessita de paz. Aquele que é sábio, compreenda o que eu estou dizendo. Receba com temor este alerta. Nós estamos chegando diante de um período histórico aonde vai culminar na resolução principal de todas as profecias bíblicas. Esta base que está sendo construída é para que todos possam compreender a gravidade deste alerta global. Ele não é um alerta comum, ele é global. Ele não pode ser para um ministério, ou uma igreja, ou uma nação. Não, ele é para toda a terra. Este assunto é sério, é grave, ele envolve toda a humanidade. Sempre que olhamos para Israel, temos que estar atentos, pois Israel é o termômetro da terra. Se Israel entra em guerra, o mundo inteiro vai entrar. É muito importante compreender isso na palavra de Deus. Israel é a cidade, é o país que Deus estabeleceu como o centro da terra. Tudo que acontece em Israel reflete em toda a terra. Nós temos que nos atentar a isto. Por isso que Deus tem pedido geração por geração, ore pela paz de Israel. Ore pela paz em Jerusalém. Nós precisamos compreender este tempo, pois ele é grave. E como está escrito na palavra de Deus, vamos ler comigo. Exatamente em Salmos 83, capítulo 83, do versículo 2 e 5. Pois eis que os teus inimigos se alvoroçarão, e os que te odeiam levantarão a cabeça, astutamente formam conselho contra o teu povo, e conspiram contra os teus protegidos. Dizem, vinde, risquemo-los de entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel. Porque consultaram juntos e unânimes, eles se unem contra ti. Amados, nós precisamos entender que neste momento, todo o mundo árabe está tendo conflito com Israel. Israel e a Palestina, onde muitas das guerras se iniciaram, está num conflito sem fim. Entenda, todo este ataque, todo este evento que gira em torno do Oriente Médio, gera em Israel uma necessidade de paz. Israel não está tendo paz, principalmente agora, depois do ataque de Israel ao Irã e do Irã para com Israel. Entenda, este conflito de Gaza, ele deu início um estopim de uma guerra que aumenta em uma escala em que virá algo terrível para acontecer. Entenda, em toda a mídia global, nós estamos vendo que em todas as mídias, vídeos, imagens, nós estamos vendo a gravidade do que Israel está vivendo.
Observem, amados, tudo o que está acontecendo é grave. Cada imagem, cada vídeo. Israel está vivendo em constantes ataques. Há um evento muito sério acontecendo com o Estado de Israel. As nações não estão dando o devido valor ao que está acontecendo. Nós temos observado que agora, nessas últimas semanas, Israel também foi atacado pelo Irã. Mais de 180 mísseis foram lançados em Jerusalém e Tel Aviv. E isso está em todas as mídias globais. Nós estamos vendo que constantemente agora, Israel está sendo atacado. Em todas as mídias globais, nós temos visto esses ataques. Isso é constante. Todos os dias, nós recebemos uma notícia nova. Porém, tem um assunto sério agora que liga todos esses eventos. Eu poderia mostrar muitas imagens do que está acontecendo, mas basta você abrir qualquer meio de comunicação internacional e você vai ver centenas de vídeos e imagens do que está acontecendo em Israel neste momento. É muito sério. Quando se trata de Israel e Irã, nós temos que tomar muito cuidado. Precisamos compreender o que o Irã representa. O Irã sempre atacou Israel de forma lateral, usando o Hezbollah, o Hamas e muitas outras facções. Porém agora, Israel e o Irã estão se atacando diretamente. O Irã, ele está localizado exatamente onde era a antiga Pérsia, ou Elão, uma parte do Irã. Exatamente os inimigos de Deus que estão coligados à última grande guerra do tempo do fim. A guerra a qual o anticristo vai apresentar um tratado de paz. É muito importante compreender isto. Nós estamos vendo nas mídias globais que o evento que vai fazer com que o anticristo se manifesta já está acontecendo todos os dias. Entenda, esta guerra ela não vai acabar. Porque depois que Israel e Irã começassem o conflito, ela ia ganhar uma escalada de tal forma, tão séria, que iria culminar numa intervenção séria para que Israel aceite forçadamente um tratado de paz. E esse tratado de paz, quem vai apresentar é o anticristo. Nós temos que compreender o tempo e o modo. O modo pelo qual o anticristo vai apresentar o tratado de paz será através da guerra entre Israel e o Irã. Nós temos também um período de tempo em toda a história da Bíblia que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Em todo o tempo, em todas as dispensações, Deus envia os profetas para avisar as nações, avisar o povo de que aquele tempo, aquela dispensação iria acabar. Foi assim foi assim em Noé, foi assim em Sodoma e Gomorra, foi assim no período de Jesus. Quando João Batista veio anunciando a vinda de Jesus, todos anunciaram que Jesus viria. Porém, os sacerdotes daquela época não compreenderam bem as profecias, não entenderam a gravidade da profecia, da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele veio, aqueles que se diziam sábios e eram detentores de todo conhecimento, não reconheceram Jesus. Eles não reconheceram. Jesus não veio da forma que eles esperavam. Mas todas as profecias já estavam lá. E todas se cumpriram. Da mesma forma hoje, nós estamos trazendo as profecias para que haja tempo de compreensão de todos que estão nos assistindo, para que se preparem para a gloriosa vinda de Jesus. Nós não estamos brincando aqui, não queremos o seu dinheiro, não queremos nada. Nós só queremos que toda a igreja de Cristo se prepare para a gloriosa vinda de Jesus. Como eu disse, em todo tempo Deus tem levantado profetas. Homens que ele escolheu para anunciar a mudança de uma dispensação, pois estamos agora no limiar do final da era da graça, para a entrada da tribulação e grande tribulação. Será que a igreja está pronta? Nós temos pelo mundo
um grande profeta de Deus que tem corrido todas as nações, anunciando a gloriosa vinda de Jesus. Eu quero falar muito seriamente, pois eu quero mostrar uma profecia séria. O profeta Dr. David Alward, ele tem ido em toda a terra, anunciando às nações da terra a gloriosa vinda de Jesus. Ele tem mais de 200 profecias cumpridas com riqueza de detalhes. E ele não aceita dinheiro, não prega dinheiro, ele só fala de arrependimento e santidade. Infelizmente, não se encontra mais profetas na terra que preguem somente este tema. Mas a função deste profeta, que nós estamos compreendendo, e diferente de muitas gerações que apedrejaram os profetas, não reconheceram a mensagem dos profetas e não se prepararam para a gloriosa vinda de Jesus, nós estamos atentos ao que Deus está falando a esta geração. Quando um profeta vem com uma mensagem de repreensão, fique atento. Quando um profeta vem com uma mensagem de preparação, fique atento. Quando um profeta vem falar de riqueza e prosperidade, feche os seus ouvidos. Pois Deus só envia profetas para trazer conserto às nações, conserto à igreja. Nós estamos vivendo um tempo de muitos falsos profetas que têm enganado a igreja, têm enganado o sacerdócio, sugando o dinheiro do povo. Mas aqui nós estamos falando de preparação para a gloriosa vinda de Jesus. E nós queremos mostrar agora algumas profecias que estão ligadas diretamente com este alerta global, para que possamos entender o tempo que estamos vivendo e compreender o modo de como isto vai ocorrer. O dia e a hora ninguém sabe. E é bom que seja assim, pois pode ser hoje, pode ser durante esta minha fala, pode ser a qualquer momento. Muitos creem que o arrebatamento pode ocorrer no meio ou depois. Mas não existe só essa questão. O nosso último dia na terra pode ser hoje. O seu dia pode ser. Por isso temos que estar prontos agora, independente de quando seja. Há uma necessidade séria de se preparar. Mas vamos ouvir esta profecia agora, pois ela é muito grave e está ligada totalmente a Israel. Será mostrada uma sequência de profecias. Todas que o profeta Dr. David Alward trouxe a várias nações da terra, e ele tem alertado as nações. Ele tem chegado nas nações, anunciado para que elas se arrependam dos seus pecados. Do contrário, Deus manda juízo àquelas nações. São mais de 200 profecias, para que os amados compreendam todos os eventos cataclísmicos, terremotos, tsunamis que aconteceu do ano de 2003 para cá. Este homem profetizou e tem alertado as nações para que se preparem para a gloriosa vinda de Jesus. Quênia, setembro de 2005. Há uma guerra muito séria vindo a acontecer no planeta Terra. Um tipo de guerra como a Terra nunca tinha visto antes. E eu já vi esta guerra acontecendo. E ela vai acontecer em algum lugar entre a Europa e a África. Então o tempo passou. Eu quero que vocês saibam que em 1948 o tempo do fim começou. Foi aí quando a nação de Israel foi reformada. E é por isso que o Senhor está me mostrando estas coisas. Eu também vi uma guerra nuclear vindo à terra. Os servos do Senhor sabem o que isso significa. E aqueles de vocês que ouviram alguns dos sermões, nós entramos no tempo do fim, 2011. Eu já vi a guerra vindo ao Irã também. E eu vi 2 mísseis, eles são lançados de Israel e eles atingem uma usina nuclear no Irã. Agosto de 2010. A guerra que está vindo ao Irã, eu já vi, vocês se lembram da profecia de setembro de 2005? Eu vejo que são dois mísseis.
Na verdade, eu vejo que a cauda do míssil é cor de cobre, ela é dourada como cobre. E eles giram assim enquanto eles são lançados. E eles atingem uma usina nuclear que está próxima a uma montanha no Irã. Eu não sei se são mísseis nucleares ou o que eles são. Mas a única coisa que eu sei é que o fogo que sai daquela explosão, ela começa na terra e quase atinge o céu. E o fogo que sai daquela explosão, naquela visão, eu vi que esta explosão foi do Oriente até o Ocidente. E ela será também muito histórica. Aleluia. Aleluia. Então nós vemos muito claramente, até mesmo eu estou muito espantado, que esta é uma profecia that the Holy Spirit has pronounced extensively across the entire earth. que o Espírito Santo tem pronunciado extensivamente através da terra. I'm very amazed by the collection of all these prophecies that the Lord sent me to give across the entire earth. Eu estou muito surpreso com esta coleção de profecias que o Senhor me enviou para dar através de toda a terra. That speaks very clearly about the centrality of Israel in this moment, in this end Isto time. fala muito claramente a respeito da centralidade de Israel neste momento, neste tempo do fim. Because I'm indeed very astonished Porque eu, de fato, estou muito espantado when I finally put together all these clips of the same prophecy. quando eu finalmente junto todos estes clipes da mesma profecia. Then I've realized that this is one particular prophecy that I've given extensively. Então eu entendi que esta é uma profecia em particular que eu dei extensivamente. That means it can only be second to the prophecy on the coming of the Messiah himself. Isto significa que ela só pode ser a segunda profecia mais importante depois da profecia da vinda do próprio Messias. But I want to share something now Mas eu quero compartilhar algo agora that is very, very critical que é muito crítico towards the coming of the Messiah em direção à vinda do Messias in relation to this war. em relação a esta guerra. You can see that as I began going around all over the globe, Vocês podem ver que quando eu comecei a ir ao redor de todo o globo, pronouncing this coming of the horrific war, pronunciando esta vinda desta guerra horrenda, and you see in the nature of the description of the flames, as I say, e você vê na natureza das chamas que eu descrevi, como eu disse, the description of the explosion that takes place in that war. a descrição da explosão que acontece naquela guerra. Something tells me Algo me diz that these two missiles that the Lord showed me in that tremendous vision, que estes dois mísseis que o Senhor me mostrou naquela tremenda visão, they are actually nuclear missiles. que eles realmente são mísseis nucleares. And so I think because Israel cannot take chance with Iran, Então, eu acho que porque Israel não pode correr riscos com o Irã, Israel actually fires two nuclear missiles that totally devastate Israel, the na Iranian verdade, lançam nuclear dois program. mísseis nucleares que Extensive devastam totalmente a usina nuclear, o programa nuclear iraniano, uma extensa destruição. Praise the Lord, precious people. On April 13th, this year, 2011,
the Lord God Almighty, the God of Israel, He spoke with me about a very significant event that will take place in Israel. And I see Israeli Air Force, the Israeli aircrafts leaving Israel and going very high up into the sky and striking the Iranian nuclear facility and destroying it completely. This is the same prophecy I've given since the year 2005 of the tremendous war, the nuclear war that is coming to Iran, that I said I see aircrafts and missiles strike a nuclear facility at the foot of a mountain in the desert. But the Lord again has spoken with me on April 13th, this month, 2011. The Lord took me to Israel and showed me the top leadership in meetings. And then I saw the Israeli aircraft leave. And they struck Iran, the nuclear facilities, and then they came back home safe. Then the voice of the Lord said, pray for Israel. Precious people, time is over. Prepare the way for the coming of the Messiah. Let the nations of the earth repent and turn away from sin. Povo precioso, The Israel-Iran war a guerra Israel-Irã that is going to take place que vai acontecer will be so severe será tão severa that there will be a hit back. que haverá uma forte resposta, Where Iran hits back, onde o Irã ataca de volta and it's going to be a flare-up, e vai explodir uma forte reação and it will be led by Russia. e será liderada pela Rússia. As you can see today, Como vocês podem ver in the hoje, news I am going to read for you here, nas notícias que eu vou ler para vocês hoje how aqui, Russia won. como que a Rússia adverte. Russia wants Israel and United States A Rússia adverte Israel e os Estados Unidos from attacking Iran. para não atacar o Irã. So you begin to see the central role of Russia Então você começa a ver o papel central da Rússia in this war. nesta guerra. Even the nuclear plants in Iran, Até mesmo as usinas nucleares do Irã, they have been built by Russia. elas foram construídas pela I Rússia. want to read for you a lot of news reportage here from Haaretz newspaper, which is an Israeli Eu quero newspaper. ler para vocês muitas reportagens de notícias do Haaretz. Haaretz é um jornal israelense. But when this war takes place, Mas quando esta guerra it will acontecer, be so severe, ela será tão severa cause Israel to sign a peace treaty for 7 years. que vai fazer com que Israel assine um tratado de paz por 7 A anos. false peace treaty. Um tratado de paz falso. And that means when this war takes E place, isto significa que quando esta guerra happens at acontecer, the time when the rapture is here. ela acontece no tempo quando o arrebatamento está aqui. Because Por quê? when it takes place, Quando ela acontecer, Israel is compelled to sign a 7-year peace treaty, a false Israel é obrigado a assinar um tratado de paz por 7 anos, que é falso, with the Arab states and Russia, com os Estados Árabes e a Rússia, the enemies of God. os inimigos de Deus. That is the tribulation. Esta é a tribulação. The rapture has happened. O arrebatamento terá acontecido. Shalom. Shalom. Profecia de uma séria e iminente guerra vindo entre Israel e Irã. Dada no dia 26 de julho de 2020. Today is 26th Hoje é dia 26 of July, 26 de julho the year 2020. do ano de 2020. The Lord has spoken with me this past night, O Senhor falou comigo nesta noite passada. and I see a lot of missiles. E eu vejo muitos mísseis. I don't know how many thousands of missiles fired, Eu não sei quantos milhares de mísseis lançados. and they are fired towards Israel. E eles são lançados em direção a Israel. And then I also see
aircrafts, a lot of aircrafts. E eu também vejo aviões, muitos aviões. Iranian aircrafts Aviões iranianos and also Iranian plus Syrian missiles. Thousands and thousands of missiles e fired também at Israel. mísseis iranianos e sírios, milhares e milhares de mísseis lançados em direção a Israel. Again, so we are sitting on the verge of a major war on the earth. Então nós estamos posicionados no limiar de uma grande guerra na Terra. This is going to be a historic war. Esta será uma guerra histórica. I know that I've been announcing the war, the Iran nuclear war, since 2005. Eu sei que eu tenho anunciado a guerra nuclear do Irã desde 2005. When two missiles Quando 2 mísseis are fired and they hit a nuclear facility by the foot of a mountain in a desert. são lançados e atingem uma instalação nuclear no pé de uma montanha no deserto. And the fire that comes out of there E o fogo que sai de lá is unbelievable. The earth has never seen that type of é fire. inacreditável. A Terra nunca viu aquele tipo So de this is a fogo. prophecy I'm giving on this 26th day, Então esta é uma profecia que eu estou dando neste dia 26, month of hoje, July, do mês de julho, the year 2020. do ano de 2020. Profecia de uma guerra maior vindo a Israel. O Senhor falou comigo em 26 de julho do ano de This whole thing 2020. would have been avoidable. Toda esta coisa teria sido evitável e July evitada. 26th, Julho the year 26 2020, do a ano few de years before it happened. 2020, poucos anos antes de And in that acontecer. conversation, it's all E over the web, naquela it's all over the conversa tube. está em toda a Something we internet, posted no on YouTube, YouTube. está You postado hear no me YouTube. talking about Vocês me the ouvem October falando a 7th respeito do attack coming to ataque Israel, de 7 de 2020. outubro vindo a Israel em I'm already giving the 2020. details. Eu já estou I dando os say a lot of detalhes. missiles Eu will disse attack que muitos Israel, mísseis iriam and they will atacar try to Israel, destroy eles iriam Israel, and I tentar say the destruir big Israel. war E is eu disse, coming uma to grande Israel. That's guerra está why vindo a this is Israel. such an E é por opportunity isso que esta é uma tonight. oportunidade tão grande nesta I noite. began to seek out Eu to vi uma Israel. outra guerra I've vindo shared a with members Israel. of Knesset, Eu compartilhei com the os few that membros I do met yesterday. Knesset, alguns que eu And that's encontrei the ontem. reason I'm here. E esta é a razão pela This qual eu other estou one I aqui. saw in Esta outra 2020. eu vi em 2020 e comecei a procurar pessoas até que Dan Zonshine, o embaixador israelense no Brasil, veio até mim e eu comecei a compartilhar com ele. Eu disse, por favor, diga para a Bibi se preparar para a guerra. Mas há uma outra guerra vindo e eu quero estabelecer isso aqui e haverá muito mais necessidade para a igreja agora ficar ao lado de Israel. Uma guerra muito mais séria vindo a Israel e é por isso que eu vim aqui. Eu não quero que esta nação seja surpreendida novamente. E diante disso, Amados, como nós temos. Aleluia. Amados, como nós temos visto claramente, essas profecias já estão se cumprindo diante dos nossos olhos. É impressionante os detalhes das profecias, mas nós vamos mostrar agora essas profecias, já o início delas se cumprindo diante dos nossos olhos. Amada Igreja de Cristo, como nós vimos durante a apresentação inicial, será que nós vamos ficar sem discernir, sem dar atenção a essa profecia, sem discernir o tempo e o modo que Deus está nos avisando, nos alertando constantemente? Pois eu tenho um recado a lembrar. A igreja desatenta, a igreja que vai ficar no arrebatamento, ela não está esperando. A igreja a qual Jesus virá como um ladrão, ela não está esperando, ela não está atenta. Mas a verdadeira igreja de Cristo, o Senhor Deus diz, filhinhos, vós não estáis em trevas para que esse dia vos advenha como um ladrão. Nós, os verdadeiros filhos de Deus, vamos estar atentos, esperando ansiosamente a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes de dar início aqui à nossa fala, eu quero
pedir que você preste atenção na profecia cumprida. Nós vamos mostrar aqui o cumprimento de parte de todas essas profecias ao qual o Senhor Deus tem alertado as nações através deste profeta. E nós estamos atentos ao que Deus está falando às nações. Vamos nos preparar, pois nós temos algo muito sério a falar logo após de mostrar o cumprimento dessas profecias. Vamos ao cumprimento em nome de Jesus. Alerta profético. Uma iminente guerra nuclear está vindo ao Irã. Hoje é 4 de abril do ano de 2025. O Senhor Todo-Poderoso, Ele falou comigo, povo abençoado, a respeito da guerra nuclear do Irã. O Senhor me mostrou os bombardeiros nucleares que vieram todo o caminho. E à noite, vai acontecer durante a noite, será à noite. Quando eles atacarem o Irã, será de noite. Estes aviões têm a capacidade de atacar múltiplos alvos ao mesmo tempo. E pela maneira como o Senhor me mostrou agora nestes 2 últimos dias, é que eles vão atingir muitas outras instalações nucleares no Irã. Porque os bombardeiros literalmente fazem chover mísseis, um fluir repetitivo de mísseis em diferentes posições e diferentes alvos ao mesmo tempo. Será um choque, um espanto. Breaking news do Irã. Explosões iluminaram a noite em Teherã quando Israel ataca a capital do Irã. E o alvo principal é o programa nuclear do Irã, cientistas nucleares e programas de mísseis balísticos. Os bombardeiros B-2 literalmente fazem chover mísseis, um fluir repetitivo de mísseis em diferentes posições, em diferentes alvos ao mesmo tempo. Israel lança o maior ataque contra militares e instalações nucleares no Irã. O alvo de Israel são as instalações nucleares e os comandantes militares em um grande ataque. Dezenas de jatos israelenses estão usados para atingir múltiplos alvos e instalações nucleares. Netanyahu diz que Natanz foi atingida. Fiscais nucleares confirmam que Natanz foi atingida. 3 comandantes militares eliminados. Amados, nós claramente, diante dos nossos olhos, a profecia cumprida. Eu quero lembrar algo que é muito sério. Talvez alguém possa ficar desatento depois de tudo que foi mostrado. O arrebatamento da igreja de Jesus Cristo está a alguns segundos à sua frente. Ele literalmente pode ser hoje. Pois o início desta guerra, o tratado de paz que vai ser assinado será depois do arrebatamento. E a guerra a qual define este tempo, o marco histórico mais importante da história da Bíblia, já começou diante dos nossos olhos. Hoje é o dia de nós nos arrependermos de nossos pecados e de estarmos prontos para a gloriosa vinda de Jesus. Não achar que amanhã ou depois, pode ser exatamente agora enquanto você está me ouvindo.
Este é o momento mais sério da história da Bíblia. Nós temos que estar atentos a esta profecia, pois é impressionante a riqueza de detalhes com que ela se cumpriu nesses dias. É impressionante a riqueza dos detalhes. E como ele foi muito claro, quando isso acontecer, o arrebatamento já aconteceu. O ataque já foi dado. O início já começou. A qualquer momento agora a grande explosão vai acontecer. A guerra entre Israel e o Irã, a guerra que vai revelar o anticristo, já começou. Há 10, 5 anos, nós poderíamos falar que ainda falta acontecer tal guerra para nós esperarmos pelo arrebatamento da igreja. Mas ela já começou. Ela já está aqui, diante dos nossos olhos. Não há mais nenhum outro sinal a esperar. Não falta mais nada para acontecer. A guerra principal já aconteceu. A profecia principal do arrebatamento da igreja acabou de se cumprir diante dos nossos olhos. E você, sacerdote, o que está fazendo que não está preparando as suas igrejas? E você, ovelha? Que tipo de mensagem você tem ouvido para não estar pronta agora, para não se arrepender dos seus pecados, buscar a santidade, a prática da justiça agora, não amanhã e nem depois? Jesus Cristo agora, literalmente está à porta. Literalmente está à porta. Seja a noiva sábia, que além de despertar, esteja pronta, com azeite reserva, em santidade. Não vá para as igrejas que estão vendendo coisas espirituais. A igreja que vai comprar azeite, ela fica. Saia deste lugar, prepare-se urgente. O nosso Senhor Jesus Cristo agora de fato está voltando, muito diferente do que qualquer outra geração, a geração dos meus pais, dos meus avós, que mesmo naquele tempo, sem ter esses sinais diante dos nossos olhos, já anunciavam que a volta do Senhor Jesus Cristo poderia ser a qualquer momento. Mas não, nós temos todas as profecias da Bíblia cumpridas diante dos nossos olhos. O que mais você quer fazer? O que mais você espera para se aprontar agora? Para se ataviar agora com vestes de justiça? Pois as vestes brancas e resplandecentes são os atos de justiça dos santos. Se você ainda não está praticando a justiça, verdadeiramente obedecendo a palavra de Deus, você vai perder o arrebatamento. Você vai perder a sua eternidade. Você vai ficar na tribulação e grande tribulação, sendo entregue ao anticristo. O anticristo será a mistura de todos os grandes malfeitores que vieram nesta terra. É uma mistura de Mussolini com Hitler e todos os homens maus que já pisaram nesta terra. Ninguém nunca foi como o anticristo será. Não queira estar aqui no domínio dele. Não queira estar aqui no reinado dele. Não vai ser como todos pensam que terá uma segunda chance fácil. Não, não é nada fácil ter a salvação na tribulação. Há um período terrível de tortura. A alexaria será espalhada por toda a terra. Não haverá mais possibilidades de reconhecer o próprio pecado. Hoje nós temos o Espírito Santo para nos convencer do pecado. Nós temos a graça. Nós temos a graça maravilhosa de podermos nos arrepender hoje de nossos pecados e escolhermos a salvação. Escolhemos, ela é de graça, amados. É muito amor de Deus sermos alertados antes deste dia. Deus está nos amando neste momento, nos alertando. É amor, isso é puro amor. Deus não repreende quem ele não ama. Se essa palavra de exortação para te chacoalhar e te arrancar do pecado está chegando até você, é porque Deus te ama. Ele verdadeiramente te ama. Vamos fazer valer o sacrifício perfeito de Jesus. Ele pagou um altíssimo preço por mim e por você. Nós precisamos estar prontos agora, prestar atenção neste alerta e dar ouvidos ao alerta. Amados, diante dos nossos olhos, em qualquer canal de notícia, você está vendo a profecia mais importante da história cumprida. Então, a qualquer momento agora, a qualquer instante, o arrebatamento da igreja vai acontecer. E nós temos que estar prontos. Não tem outro evento. Não falta mais nada. Todas as profecias bíblicas se cumpriram. E como muitos sacerdotes ainda não estão interpretando corretamente, acham que muitas coisas ainda têm que acontecer. Se um sacerdote diz para você que ainda tem muito a acontecer, ele está te enganando. Prepare-se hoje para a gloriosa vinda de Jesus. Prepare-se agora, enquanto eu estou falando. E você que está me assistindo,
e sente que precisa se preparar agora. Precisa sair dessa letargia, dessa procrastinação de vida cristã. Você tem que se levantar hoje, se arrepender de seus pecados. Urgente. Não basta só aceitar a Jesus, você tem que abandonar o pecado. Se você não abandonar o pecado, não tem salvação. Nunca mais o pecado vai entrar nos céus. Nunca mais. Mas nós temos hoje a graça. A graça. E a era da graça está prestes a acabar em instantes. A longanimidade de Deus, este tempo que Deus deu para nós nos arrependermos, já está acabando. O cálice da ira de Deus já está prestes a transbordar nessa terra. Não há mais nada a se fazer aqui. Esqueça os seus projetos terrenos. Prepare-se para a gloriosa vinda de Jesus agora. Esteja pronto agora. Seja santo agora. Seja justo agora. Quem sabe este pode ser o último alerta. No ano passado, quando nós mostramos o início dessas profecias, não imaginávamos que em um ano, em menos de um ano, ela se cumpriria. Pois bem, agora nós mostramos a atualização dela. Então, a qualquer instante agora, a próxima profecia é o arrebatamento da igreja. Creio que nenhum de nós queremos perder o evento mais importante da história da Bíblia. Se você perde o arrebatamento, você está dizendo para Deus assim: eu não quero saber do sacrifício que Jesus fez por mim. Eu não quero valorizar o sacrifício que Jesus fez por mim. Eu não quero dar atenção à graça que ele me deu e à misericórdia que ele estendeu. Eu não quero dar ouvidos a isso. Eu não quero saber de nada que Deus fez por mim. Perder o arrebatamento é zombar do sacrifício de Jesus. Por isso, os cristãos que ficarem aqui serão torturados. Todos. Jesus virá contra eles. Ele vai pisar o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Deus está nos dando todo o amor dele agora, nessa dispensação, que é a dispensação da graça de Deus, aonde ele derramou todo o amor dele. Ele morreu por mim e por você, para que possamos nos arrepender e sermos salvos. Meu Deus, que preço é esse? Apenas nos arrependendo de nossos pecados, sem a necessidade de pagarmos com a própria vida, porque Jesus já pagou. É muito amor, amados. Alguém que simplesmente morre por você, sem você ter pedido. Isso é amor. Sem você ter merecido. É muito amor. Impressionante. Ele sabia o que nós íamos precisar. Nós não sabíamos nada. Nascemos do pecado e somos consequências de pecado. Mas Deus abriu essa gigantesca janela para nós sermos salvos agora. E é muito amor dele nos avisar deste tempo e deste modo a qual as profecias da palavra de Deus estão todas se cumprindo diante dos nossos olhos. Esta é a hora da igreja não só despertar, mas estar cheia, com o seu cântaro cheio de azeite, prontas em santidade. Esta é a hora da igreja não só estar despertada, mas estar pronta para o noivo. O comando da meia-noite é muito claro. Eis que o noivo vem, saiam ao encontro dele. Se o sistema religioso a qual você pertence, a igreja a qual você pertence, não está preparando você para a gloriosa vinda de Jesus, saia ao encontro do noivo. Saia de onde você está. Não fique onde vão te levar para o inferno. Essa é a hora de nós nos prepararmos juntos para a gloriosa vinda de Jesus. Este é o momento mais importante da história da Bíblia. Nós não estamos aqui brincando. É muito sério o que está acontecendo. Este sinal é muito sério. É o sinal mais importante da história da Bíblia. E nós estamos vendo o cumprimento das profecias diante dos nossos olhos, em todas as mídias globais, em cada jornal, em cada internet, no YouTube, em cada podcast, estão todos comentando. Só não estão comentando o principal. E a igreja está pronta para sair dessa terra?
Por que os pastores não estão falando de como se preparar? Todos estão falando do que está acontecendo, mas ninguém está falando arrependa-se. Arrependa-se de seus pecados hoje, agora. Seja santo hoje, agora. Decida pela justiça hoje, agora. Não amanhã, hoje. Enquanto está me ouvindo. Eu quero convidar a todos a fazer uma oração comigo, para entregarmos neste momento a nossa vida a Jesus Cristo, e nos arrependermos de nossos pecados, e suplicar ao Senhor Deus que escreva os nossos nomes no livro da vida do Cordeiro de Deus. Faça essa oração comigo, antes de darmos continuidade aqui, pois pode ser que o arrebatamento aconteça durante esta oração. Repita comigo: Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu ouvi este alerta gravíssimo, Senhor. Estou compreendendo neste momento que preciso me arrepender de meus pecados. Senhor, por isso, neste momento, eu me arrependo, Senhor, de todos os meus pecados, de todas as minhas falhas. Perdoe, Pai, também os pecados a qual eu desconheço que cometo. Senhor, por favor, eu recebo a Ti, ó Jesus, como meu Senhor e meu Salvador. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro de Deus. Revista-me, Pai, de santidade e de justiça. Mostre, Pai, a mim os caminhos a qual eu devo percorrer. Revista-me, Pai, com as Tuas vestes santas. E mostre, Senhor, tudo o que devo fazer de hoje até o dia glorioso de sua vinda. Encha-me, Senhor, com o Espírito Santo de Deus. Prepara-me, Senhor, neste tempo para a tua gloriosa vinda. É no nome de Jesus Cristo que eu declaro neste momento que eu nasci de novo. Amém e amém. Se você fez esta oração, e você está desigrejado, não tem uma igreja que realmente esteja preocupado com a sua vida espiritual. Entre em nosso site, fale conosco. Nós estamos nos preparando para a volta de Jesus. Entre no nosso site, aportadocel.com. Nos chame, fale conosco. Nós estamos aqui muito preocupados com a Igreja de Cristo neste tempo. E nós sabemos que este é o tempo mais importante da história da Bíblia. E você que está nos assistindo, compartilhe esta mensagem. Espalhe este alerta. Todos precisam saber do que está acontecendo. Isso não é brincadeira, é muito sério, amados. Quem sabe pode ser a última oportunidade da sua família, da sua igreja, do seu pastor e de todos que estão nos assistindo neste momento. Este é um alerta global do Apocalipse que está se cumprindo diante dos nossos olhos. Nós sabemos que este tempo define agora, de uma vez por todas, o fim da era da graça. O período de maior amor a qual Deus derramou neste tempo. Aonde superabundou o pecado, Deus está superabundando a graça. No período de maior escuridão da terra, o período onde o pecado está sendo exalado em todo lugar, Deus derrama o amor dele para nos avisar antes, em meio a um mundo onde que todos mereciam a morte. Deus resolve nos alertar para nos tirar do que vai acontecer aqui. Ele está superabundando a graça dele para nós pecadores termos uma chance de sermos salvos no período mais escuro de todas as eras. Este período da Terra é o período onde o ser humano mais tem pecado, mais tem transmitido pecado, mais tem falado de pecado e vivido em pecado. Tudo que temos visto em todo lugar. Então, amados, vamos ouvir este chamado amoroso da parte do Senhor de nos salvar neste tempo. Eu quero também trazer aqui a oportunidade da Bispa Luciane, que tem uma mensagem muito séria para compartilhar com todos nós que estamos aqui tratando deste assunto tão sério. Nós estamos, de fato, no tempo mais importante para definir a nossa eternidade.
A nossa eternidade está em jogo hoje. Nós não estamos falando de um tempo aqui nesta terra, estamos falando de eternidade. As nossas escolhas segundos antes do arrebatamento vão definir aonde iremos passar a nossa eternidade. Por isso, valorize muito este alerta global. Valorize muito esta oportunidade que Deus está te dando para que você seja salvo. Não só você, mas todos os seus. Então, eu quero passar a palavra para a Bispa Luciane, que tem uma mensagem muito séria para todos nós neste momento. Bispa Luciane, por favor. Aleluia, amados e preciosos, santos filhos de Deus, todos aqueles que estão nos ouvindo nesta noite. Este é um dia muito, muito importante e quem dera todos que estão nos ouvindo tivessem uma consciência de que este é o dia quando a sua eternidade, o seu destino eterno pode mudar. Amados e preciosos, eu quero dar uma breve palavra para os amados que estão nos ouvindo a respeito do que temos vivido desde o dia 13 de junho deste ano, há poucos dias atrás, quando finalmente nós ouvimos uma notícia que nós temos aguardado há algum tempo. Amados, a palavra de Deus é muito clara, que o Senhor Deus, ele tem um protocolo, ele tem uma forma de agir, que tem se repetido ao longo da Bíblia. Quando o Senhor Deus, em Gênesis 6, ele decidiu que ele iria destruir a terra, porque o pecado da humanidade se tornou insuportável. A provocação, a afronta do homem contra o seu Criador se tornou de tal forma insuportável. O Senhor Deus decidiu destruir a criação para que isto não se perpetuasse. E está registrado na Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo 6, que o Senhor Deus observou na terra que o pecado se alastrou e cresceu e toda a humanidade se perdeu. E o Senhor procurou naqueles dias um homem justo, alguém que entendesse, alguém que ouvisse. E damos graças a Deus, porque naquele dia o Senhor Deus encontrou um homem chamado Noé. Então, a Bíblia relata aqui no livro do Gênesis, capítulo 6, quando o Senhor Deus decide, no versículo 7, destruir a terra. Mas no versículo 8, maravilhosamente está escrito: porém, Noé, um homem chamado Noé, achou graça aos olhos de Deus, diante de Deus. E por causa deste homem, Deus segurou tudo, até que Deus garantisse que este justo chamado Noé pudesse ser livrado da destruição que o próprio Deus decidiu trazer à terra. Pois a história de Noé, todos nós conhecemos, Deus deu a ele instruções exatas de como escapar. Primeiro o Senhor avisou para ele o que estava por vir e então deu instruções de como escapar. E a Bíblia nos diz, no livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 7, que Noé foi divinamente avisado a respeito de eventos que ainda não se viam. Amados, a Bíblia é um livro eterno. A palavra de Deus é eterna. E este livro, esta palavra, tem se perpetuado de geração em geração.
Em todas as gerações, Deus procurou alguém que entendesse, alguém que ouvisse. E quando chegou aquele dia, Deus fielmente guardou Noé e salvou Noé e a sua família. Eu quero frisar para os amados algo muito importante. A Bíblia fala no livro de 2 Pedro que Noé, ele foi um pregador da justiça, ele foi um profeta. Ele anunciou para a geração dele que Deus havia falado com ele e que Deus havia mostrado para ele as coisas que haveriam de vir. E então, a Bíblia diz que ele foi salvo. Pela segunda vez, em Gênesis 18, o pecado tomou proporções tão gigantescas em duas cidades. O pecado do homossexualismo, quando um ser humano decide se rebelar contra o seu próprio Criador e ele mesmo decide o que ele quer ser, contrariando a sua própria criação e confrontando e provocando o seu Criador. Quando um homem decide que ele não é homem, ele é uma mulher. E quando uma mulher decide que ela não é uma mulher, ela é um homem. Ou seja, a criatura atingindo o clímax da rebelião. E por que eu digo isto? Porque todos nós sabemos que em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27, Deus nos criou. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E ele diz, e ele os criou, homem e mulher. Amados e preciosos, este é a maior afronta que pode acontecer da criação contra o seu Criador. Quando chega Gênesis, então, Gênesis 18, 19, novamente, o pecado tomou proporções tão grandes que seria irreversível. E Deus decide novamente destruir para que não corrompesse toda a terra. E neste tempo, mais uma vez, Deus procurou um justo para livrar. E o Senhor encontrou Ló. Amados, o profeta do Senhor virá ao ar a qualquer momento, mas nós vamos encerrar rapidamente. A palavra de Deus diz, amados, que Deus sempre livra o justo. Deus vem para salvar o justo. Desde o início, Deus anunciou que haveria um tempo na terra onde o Senhor julgaria o pecado de toda a terra. E este dia é o dia do Senhor. É o dia da angústia de Jacó. Este dia será o dia onde esta geração, esta última geração, que acumulou a maior quantidade de pecado, esta geração, Deus iria julgá-los. Mas, como sempre, o Senhor Deus procura na terra os seus filhos, os seus fiéis. E, amados, o que nós estamos vendo hoje, esta profecia que se cumpriu, o que nós estamos vendo neste dia, é algo que foi anunciado desde o início. Mas quando chegou o tempo, Deus enviou uma voz à terra para anunciar que chegaria um dia quando haveria uma grande guerra. E que esta guerra iria desencadear os eventos do fim. Esta guerra iria manifestar e trazer à luz um personagem que toda a humanidade conhece bem, que a Bíblia chama de o Anticristo, aquele que iria se levantar para trazer paz à terra, e toda a humanidade iria segui-lo e adorá-lo.
Amados e preciosos, desde o ano de 2005, esta voz profética tem ressoado em toda a terra, como nós vimos no início deste vídeo, deste programa, trombeteando que chegaria um tempo quando haveria uma guerra entre duas nações bíblicas proféticas, a nação de Israel e a nação do Irã, e que esta guerra seria uma guerra horrenda, e que quando esta guerra atingisse o seu ápice, haveria uma explosão como esta terra nunca viu. E a partir dali, começaria então o processo desta manifestação da última semana de Daniel, quando este personagem iria enganar o mundo inteiro, iria seduzir todos os habitantes da terra. Eles o seguiriam de uma forma tão venerável, eles iriam adorá-lo, que este personagem seria semelhante a Deus. Então, amados e preciosos, nós que temos ouvido essa voz, aguardávamos este momento, que por todos estes 20 anos foi anunciado vez após vez. E nós ficamos, amados, muito estarrecidos de ver que na quinta para sexta-feira, no dia de 13 para 14 de junho, este anúncio chegou finalmente, quando Israel finalmente atacou o Irã, segundo as profecias diziam. Amados e preciosos, eu quero encerrar com esta palavra. Esta guerra que você está vendo nas suas notícias não é mais uma guerra. Esta guerra não é uma guerra normal. Esta guerra de Israel contra o Irã contra Israel, é uma guerra bíblica. Vamos chamá-la de a guerra. A guerra que vai desencadear todos os eventos que vão levar ao aparecimento do anticristo e à tribulação e à grande tribulação. Mas o anúncio que fica para esta igreja, para este povo que está nos ouvindo, é que este evento não foi para a igreja, não é para a igreja. Porque eu quero ler no livro de Lucas, capítulo 21, versículos do 34 em diante. Vou começar no 33, Lucas 21, 33. O céu e a terra passarão, é Jesus falando. Porém, as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, de bebedeira e ansiedades da vida. Para que aquele dia não venha sobre vocês inesperadamente. Porque este dia virá sobre todos os que habitam sobre a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e então estar de pé no arrebatamento diante do Filho do Homem. Amados e preciosos, todos os que têm ouvido o Espírito Santo e têm buscado a presença do Senhor e têm reconhecido a voz que Ele levantou na terra, nós sabemos que agora estes eventos estão prestes a acontecer. A guerra profetizada já aconteceu, mas o ápice dela está prestes a acontecer. Quando, agora, a qualquer momento, os Estados Unidos podem se unir a Israel e então explodir as usinas nucleares do Irã, esta nação que ameaça destruir e apagar do mapa a nação do povo de Deus, aonde o Messias virá reinar 1000 anos.
esta explosão será tão gigantesca que vai mudar toda a terra. Mas o Senhor tem avisado, neste momento, a igreja não estará mais aqui. Neste momento, aqueles que ouviram, temeram como Noé, se arrependeram dos seus pecados e começaram a se preparar com seriedade, eles serão levados, conforme está escrito no livro de 1 Tessalonicenses, do versículo 13 ao 18. Amados, nós vamos encerrar, porque o profeta do Senhor virá ao ar e nós vamos traduzir. Porém, fica este tremendo alerta. A guerra bíblica que vai dar início à 70ª semana de Daniel, aonde haverá necessidade da assinatura de um tratado de paz. O anticristo fará com que Israel assine um tratado de paz com as nações árabes. E então começará a grande angústia de Jacó. Finalmente este tempo chegou na terra. Não é uma profecia de hoje. É uma profecia de desde o início dos tempos. É muito profundo, mas o que todos nós temos que saber é isto. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, que ouçam. Esta é a guerra. Este é o tempo. E nós somos o povo. Entre nós estão aqueles que serão resgatados pelo Senhor e aqueles que verão o anticristo, o seguirão e serão arrastados para a maior angústia que esta terra já viveu. A minha oração é que nenhum daqueles que o Senhor Deus escolheu para este tempo para ser dele, que nenhum se perca. É que neste tempo, todos aqueles que foram escolhidos desde antes da fundação do mundo possam ouvir e temer e entender, então despertar do sono e entender, esta não é uma guerra normal. Esta é a guerra que foi profetizada pelo próprio Deus. E eu preciso me preparar porque eu sou escolhido de Deus. Eu oro ao Espírito Santo, que conceda espírito de sabedoria, entendimento e temor do Senhor. Espírito de revelação a respeito do tempo e a respeito da palavra de Deus, para que nenhum se perca, para que ninguém seja deixado para trás, porque naqueles dias o mundo inteiro, todos os habitantes da terra, seguirão a besta e seguirão o falso profeta. Todos os que quiserem entender melhor, leiam o livro do Apocalipse, capítulo 13. Vocês verão, todos adorarão a besta. Leiam 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18. O Senhor ali relata claramente como vai acontecer. O Senhor Jesus virá aqui no céu, Ele mesmo, com uma voz de comando, com o ressoar da trombeta de Deus, com a voz do arcanjo. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados. E assim nós estaremos com o Senhor para sempre. O Senhor vai restaurar a queda, o Senhor vai destruir a morte, o Senhor vai trazer o corpo imortal de volta ao seu povo. Bem-aventurados aqueles que ouvem e temem e tremem e se submetem à voz do Senhor, que está clamando desde o céu, para que agora todos que pertencem a Ele possam ouvi-lo e então se preparar, porque naquele dia só estarão com o Senhor aqueles que foram lavados no sangue de Jesus. Aqueles que tiverem as suas vestes limpas pelo sangue do Cordeiro, através do arrependimento. Amados e preciosos,
Este é um alerta que não poderíamos deixar de dar, porque nesta noite mesmo, deste dia, amados, o dia 17 de junho do ano de 2025, nesta noite, já os noticiários estão falando que tudo indica que Trump já tomou uma decisão de dar um fim à questão, a este assunto das usinas nucleares do Irã, que quer destruir Israel e os Estados Unidos. Ele decidiu, se isto acontecer, amados, o Senhor já avisou através da boca do seu servo que esta explosão será um marco para o arrebatamento. A igreja poderá ser removida antes, durante ou depois, mas esta explosão é um marco de que ela está totalmente associada, porque quando isto acontecer, toda a terra se voltará contra Israel, e então o tratado de paz terá que ser assinado. Então, amados, que o Senhor abençoe a todos. Nós vamos encerrar esta noite tão maravilhosa, onde o Senhor Deus está chamando o seu povo, está nos amando, não quer que nenhum se perca, não quer que ninguém seja deixado aqui, não quer que ninguém seja arrastado para a grande tribulação, porque o próprio Deus disse que nunca mais haverá um dia como este. Todos vocês ouçam, temam. Muitos falam do arrebatamento, mas ninguém ensina como entrar nele. Este é o ministério cujos pilares são estes: arrependimento e santidade. A visão deste ministério é: chegou o tempo, Jesus está vindo. E a instrução é: prepare o caminho do Senhor. E é isto que o Senhor nos instruiu a fazer através do seu servo, o profeta Dr. David Orr, a voz profética que o Senhor levantou neste tempo. Que o Senhor abençoe todos os irmãos com muito temor e tremor e com a fé que Jesus espera encontrar na terra nesses dias. Shalom, amados. Shalom. Muito obrigada a todos que ouviram. Oramos que o Espírito Santo esteja iluminando todos, em nome de Jesus. E volto a avisar, o profeta do Senhor, o Dr. David Orr, virá ao ar a qualquer momento de Fiji, onde ele está agora, para uma grande conferência, grande mesmo. Milhares de pessoas em Fiji se reunindo para ouvir a voz do Senhor. Shalom, amados, shalom. Shalom a todos, muito obrigado a todos que acompanharam este especial nesta noite. O programa Alerta Global várias atualizações importantes para este tempo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Shalom.